Fala galera, é o seguinte, espero que estejam todos bem, né? Por aqui tá tudo certo. E o conteúdo, né, que a gente vai trazer hoje aqui é sobre strings, né? A gente acabou vendo aí de forma indireta, né, esse tópico, porque é um tópico muito relevante. A gente não conseguiu fugir dele em alguns exemplos, mas a ideia aqui nesse vídeo, né, é a gente conseguir, né, se aprofundar um pouco mais e trazer mais alguns exemplos aqui para a gente conversar sobre. E aí, para colocar o Iagão para falar para a gente aí, para trazer um conteúdo, a primeira pergunta que eu queria fazer é: o que são strings? Então, galera, vamos lá, né? String, tipo de dado que a gente viu lá no primeiro vídeo, né? É um tipo de dado, né, onde a gente basicamente escreve texto, né? Então, é um tipo de dado que representa o texto, né? Que a gente chama aqui na programação de string, né? Que é uma cadeia de caracteres. Então, por exemplo, quando eu escrevo quando eu declaro essa constante nome Iago, né, eu estou passando aqui uma sequência de caracteres, né, o caractere Y, o caractere A, o G e o O, né, uma sequência, uma cadeia, a gente chama de cadeia de caracteres que forma a nossa string, né, então esse é o tipo string, Matuzão. Boa, bacana demais. Iagão, tem duas operações que a gente pode fazer com strings, dentre várias que ela possibilita, mas essas duas são de longe as mais famosas, que é a concatenação e a interpolação, né? Eu queria ver na prática, né? E aí vem a pergunta, né? Como que a gente faz para concatenar duas strings e na prática o que é esse concatenar? É literalmente juntar duas strings? Como é que funciona? Show de bola. Vamos lá. Para fazer esse exemplo, né, eu vou declarar aqui duas constantes, uma chamada hello, né, que ela vai receber o valor hello, né, o texto hello, e a outra chamada world, né, que vai receber o mesmo valor. Agora a gente vai fazer essa operação, né, de concatenação, né, então a gente vai criar uma constante aqui que a gente vai, na verdade, vamos fazer melhor, a gente vai printar aqui a concatenação, beleza? Então vou usar aqui a função print, né, que ela vai mostrar aqui para a gente no terminal o que a gente pedir, e eu vou pedir nessa concatenação. Como que a gente faz isso? A gente vai usar um operadorzinho, né, que é o tema da próxima aula, mas eu já vou adiantar para vocês aqui, né, um operador que ele é bem conhecido, né, aqui, que é o operador de adição, né, que é o símbolo de mais. Então, quando a gente adiciona esse símbolo de mais, a gente pode concatenar uma string com a outra, né? E quando a gente concatena esses dois trechos, a gente vai ver que o resultado é a junção deles, né? Ele printou aqui, ó, Hello World, junto, né? Se a gente adicionar um espaço aqui, aí a gente vai ter a frase certinha aqui de Hello World. Beleza, galera? Então, essa daqui é a operação de concatenação, né? Que consiste basicamente em agrupar, né, duas strings diferentes. Boa, bom demais. E aí, essa é a primeira, né, Iagão? É a parte aí de concatenação. E aí vem a segunda, né, que é essa parte de interpolação, né? Eu queria saber como é que funciona na prática e se você poderia trazer alguns exemplos de interpolação aí no código para a gente. Na hora, Matheusão. Vamos lá, galera. Isso daqui, né, que a gente viu é a concatenação. Eu vou comentar aqui, concatenação, e vou colocar isso daqui dentro de uma constante aqui, para ficar registrado. Né? Eu vou criar concat e vou colocar essa nossa operação. Bem aqui. E agora, de forma semelhante, né, eu vou criar aqui para a estrutura de interpolação, beleza? Então vamos lá. Só baixar um pouco aqui. Agora a gente vai falar de interpolação.
A interpolação, o objetivo final dela é semelhante, né, ao da concatenação. No final a gente vai ter duas strings interpoladas, né, duas strings juntas. Mas da maneira que a gente vai fazer isso, vai ser de uma forma diferente, né? A gente vai usar um operador, né, de interpolação. Então vamos lá. Interpolação. Criei aqui a nossa constante. E agora, para interpolar, a gente começa aqui abrindo e fechando as aspas, né? Como se a gente estivesse passando a string vazia. E a gente pode usar aqui o nosso operador de interpolação, que é o contra barra e abrir e fechar parênteses. Então, o que a gente colocar aqui dentro, a variável que a gente colocar aqui dentro, ela vai aparecer aqui, né, dentro, nessa string. Então, por exemplo, se eu coloco hello e coloco outro operador de interpolação e coloco road, ele vai printar para a gente, né? Se eu mandar ele printar aqui, print interpolação, ele vai printar para a gente essas duas strings, né, interpoladas. Ó. Aqui no nosso console apareceu as duas strings interpoladas. Então, basicamente, né, são duas formas diferentes, né, de escrever, de juntar duas strings, certo? Em ocasiões específicas, essa daqui é mais conveniente, em outras, essa daqui é mais conveniente, certo? Então é isso, Matheusão. Essa é a diferença entre concatenação e interpolação. Boa. Uma dica bem bacana aí, algo que eu acho que a gente pode trazer para a galera, é que a concatenação, por exemplo, ela só funciona, né, se todos os tipos ali envolvidos eles forem strings, né? E dentre as duas, assim, particularmente, a que eu mais gosto é a interpolação, porque, cara, eu acho ela muito poderosa e a gente pode ter um misto ali de tipos, né? E no final ali passar uma string, né? Ter um texto muito legível para o usuário final, ali, por exemplo, né? Então, para ilustrar isso, cara, um exemplo aqui que veio agora na minha cabeça, eu te pedi, pronto, número e, sei lá, faz uma Pode mensagem interpolar aqui, né? interpolada aí, com esse número, dizendo que o número que tem ali vai ser a quantidade de flexões que eu vou ter que fazer, por exemplo. Boa, boa. Vamos lá. Vou contorcer aqui o exemplo. Vamos lá, a gente pode fazer, por exemplo, aqui, a gente tem aqui um Hello World, né, interpolado, certo? E a gente pode fazer, por exemplo, adicionar uma string aqui na nossa cadeia de caracteres que já está aberta, né? A gente pode colocar, por exemplo, aqui versão, e aqui a gente pode interpolar um número, né, que é um tipo diferente de string. Beleza? Então a gente pode colocar o nosso barra contra aqui as nossas aspas e chamar aqui a nossa constante número, por exemplo. E aí na hora que eu printar isso daqui, ele vai mostrar aqui, ó, Hello World versão 2. Então, de fato, a interpolação ele tem um poder maior do que a concatenação. Porque se eu fizer isso aqui na concatenação, ele vai me retornar aqui um erro, né? Ele está dizendo que eu não posso concatenar se não for uma string, né? Eu estou tentando concatenar uma string com um valor inteiro. Então a concatenação tem essa limitação, né? E a interpolação tem esse poder a mais. Curtiu, Matheus? Show de bola, cara. Distorceu o exemplo, mas nem zero problemas. Cumpriu o propósito, né? E foi talvez ali até mais simples. Show de bola. Cara, próxima pergunta que eu queria trazer aqui é o seguinte, né? Formas que a gente tem aí à nossa disposição para comparar strings, né? Por exemplo, fazer algum tipo de procedimentos, algum operador, função que no final das contas retorne ali para a gente um booleano, né? Que a gente acabou de ver. Show de bola. Vamos lá, Matheus. Vou criar aqui uma let, né, uma constante, só para a gente armazenar os nossos resultados. Então, os resultados das nossas operações, né? E eu vou printar isso daqui.
Vamos lá. A primeira operação que a gente pode fazer, na verdade, é acessar um atributo, né, uma propriedade de uma string. Né? A gente pode começar verificando se a nossa string, por exemplo, está vazia. Né? Essa propriedade exempt, ela retorna para a gente, né, um valor booleano que representa, né, se essa string ela é vazia ou se ela não é vazia, né? Então, por exemplo, se a gente printa isso, ele vai retornar um falso para a gente, né? Porque de fato a nossa string não está vazia, ela tem um corpo aqui. Então, por exemplo, se a gente apaga esse corpo e realiza a mesma operação, ele vai retornar verdadeiro para a gente, né? Porque de fato a nossa string agora ela está vazia, certo? E assim como essa operação aqui, né, essa propriedade exempt, a gente tem, por exemplo, a gente pode comparar se uma string é igual a outra, né? Então, se a gente usar esses dois iguais, né, o primeiro igual e um logo em sequência, mais um operador que a gente já está adiantando aqui nessa aula, a gente vai poder comparar strings. Então a gente vai poder saber se a string hello é igual à string world. Então aqui ele vai retornar para a gente um valor falso, né, no terminal, porque as duas strings são diferentes. Mas se a gente manipular isso daqui e deixar elas iguais, ele vai retornar verdadeiro para a gente. Ele retornou true. Então, esse operador, essa equação de strings, também é muito útil, né, no desenvolvimento de softwares em geral. Uma terceira coisa, né, que a gente vai mostrar aqui no vídeo, que a gente pode mostrar aqui no vídeo, é, por exemplo, se uma string tem um certo prefixo, né? Existe, né, uma função chamada wasPrefix, onde a gente passa um prefixo. Né? Por exemplo, eu quero passar um prefixo HR, né? Ela verifica se a minha string ela começa, né, com essa sequência aqui. Se ela começar com essa sequência, vai retornar um valor verdadeiro. Mas caso não, se eu passo aqui um valor diferente, sei lá, se eu passo HL, por exemplo, ele vai retornar falso, né? Porque a minha string não começa com HL. E da mesma forma, eu posso verificar o sufixo, né? Was sufixo. E aí eu posso passar um sufixo que eu quiser, né? Que eu quiser verificar se termina com isso. Por exemplo, se eu quero terminar, se ela termina com uma sequência de os, ela vai retornar falso para mim, né? Porque ela verificou lá e viu que isso não é verdade. Agora, se eu coloco de forma correta, né? Ela retorna para mim um valor verdadeiro. Então, assim como essas funções e propriedades, existem muitas outras que são muito poderosas no desenvolvimento de software e bastante úteis. Exato. Então, galera, a gente está falando aqui, é só uma visão bem superficial, tá? String, em particular, ela tem uma série de funções, propriedades bem legais, né? Então, tem propriedade que devolve quantidade de caracteres, que tem uma string, tem propriedade que devolve uma string com todas as letras minúsculas, outra que devolve todas as letras maiúsculas, outra que devolve uma string capitalizada, né? Ou seja, com a primeira letra ali sempre maiúscula e por aí vai. Tem uma função string que localiza um determinado conjunto de caracteres e troca por outro. Enfim, por aí vai. Inúmeras possibilidades. E aí cabe a você, né, como pessoa curiosa, dar uma olhada na documentação para ver essas funções, para que serve cada uma, e vai que um dia você precisa resolver um problema, e aí você já conhece as funções e vai ficar muito mais fácil, né, de resolver esse problema, por exemplo. Iagão, cara, uma parada muito importante que eu acho que a gente precisa falar sobre essa parte de comparação é que Swift, né, a gente fala que ela é case sensitive, né? Ou seja, que tem uma diferença, né, nos mesmos caracteres, sendo maiúsculos ou minúsculos. E eu queria que na prática, né, você mostrasse aí para nós, pode ser usando qualquer um desses operadores aí de comparação, só para a gente ver que tem essa diferença, né? Ou seja, o A maiúsculo ele é diferente do A minúsculo, né?
Show de bola. Vamos lá, Matheusão. É um exemplo excelente que eu não tinha pensado, mas vamos lá. A gente tem aqui as mesmas constantes, né, com valores iguais. Só que agora a gente vai fazer uma pequena alteração, que é deixar esse primeiro H aqui maiúsculo, né? E aí a gente vai ver como que o Swift se comporta se a gente comparar, né, essas duas strings. Vamos lá. Agora a gente printa aqui o nosso resultado e a gente vê que, diferente de antes, ele printou falso, né? Então, realmente, ele faz uma distinção, né, entre o caractere maiúsculo e o caractere minúsculo. Então, é uma coisa aí que a gente tem que se preocupar quando a gente está trabalhando com essa comparação de string, que às vezes, para a gente, esse caractere maiúsculo ele não influencia, mas para a linguagem Swift ele influencia. Então, por exemplo, só trazendo aqui uma pontinha das funções de strings, né, entre muitas que tem, a gente pode resolver esse problema antes de comparar, transformando as duas em lowercase, que aí ele vai, antes de comparar, ele vai transformar tudo em minúsculo. Então a gente vai comparar as duas versões minúsculas. E aí ele vai retornar para a gente um valor verdadeiro, né? Que ele viu que em texto, em significado, as duas são a mesma coisa. Show, Matheus? Cara, show de bola, né? Ainda deu para trazer aí uma das funções, né? Para deixar a galera com gostinho, para que enfim, possam pesquisar mais, conhecer mais sobre esse tipo magnífico que é o tipo string. Iagão, acho que tem um conteúdo bem importante também, né? Que acaba sendo uma curiosidade, que é como trabalhar, né, com quebra de linhas aí em Swift, né? A gente tem algumas formas, a gente vai trazer algumas aqui também. E eu queria que você trouxesse aí para a galera, né, essas formas de trabalhar aí com quebra de linha, né, nas strings. Boa, Matheusão. Quando a gente está iniciando, que a gente está fazendo softwares que rodam aqui no console, geralmente, e eu acho que vocês vão passar por isso, que a gente vai precisar usar algumas frases maiores com quebras de linhas, né? Então, por exemplo, se eu adiciono uma frase, o Matheus é um mentor nota 10. Que é isso, rapaz, assim, Vamos lá. Matheus é um mentor nota 10. Só que aí eu quero adicionar, ele vai printar isso daqui, né? Vamos lá. Texto. Vou chamar isso daqui de texto e vou printar isso daqui pra gente, né, ir modificando. Ele vai printar aqui pra gente. Só que se eu quiser adicionar uma coisa embaixo, geralmente você pode pensar, vou criar aqui um texto 2 e vou adicionar coisas embaixo. Ensina muito bem. E aí, beleza, eu vou printar isso daqui embaixo do texto, né? Eu vou printar o texto 2 embaixo do texto. Isso daqui vai funcionar. Vamos lá. De fato funcionou, né? Só que você percebe que conforme você vai adicionando mais coisas, seu código vai ficando cada vez mais repetitivo. Isso não é bom. Então, existem maneiras, né, de você quebrar a linha quando você está escrevendo strings. Né? Uma delas é você colocar um barra N, né, entre o que você quer quebrar, né? Então, se você coloca esse barra N, ele vai fazer o que você queria, né? Ele quebrou bem aqui onde tem o barra N, ele quebrou a linha e o console mostrou, né, aqui de forma separada. A parte de cima e a parte de baixo. Então, essa daqui, esse barra N, é uma das maneiras. Né? Outra maneira, que eu particularmente, quando é coisas maiores, acho bem mais interessante, são essas string multilines, né? Que você coloca três aspas e fecha também com três aspas duplas. O que você colocar aqui dentro, eu vou até dar um, como dizer, para copiar o que eu tinha colocado. O que você coloca dentro dessas strings multilines
o Swift vai considerar da maneira que você escreveu. Então, se eu coloco um embaixo do outro, mesmo sem o barra N, ele vai mostrar no meu console exatamente do jeito que eu escrevi. Ó, se eu coloco mais espaços aqui, ele também vai mostrar do jeito que eu escrevi. Ele deu um espaçamento aqui, né, entre as duas frases. E é isso, Matheusão. Basicamente, né, esse barra N e essas strings multiline são as maneiras, né, que o Swift disponibiliza para a gente fazer essa quebra de linha. Cara, sensacional. E aí, galera, estamos chegando aqui ao fim. Nem lembro mais qual vídeo, se é o quinto, o sexto, enfim. Mas aí, por último, né, a gente sempre está trazendo aí, não menos importante, não se esqueçam de papocar, deixar o like, se inscrever no canal para apoiar aqui o projeto, beleza? E é isso. Falou, valeu e até a próxima. Tamo Valeu, junto. galera. Tamo junto.